Bom, eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar, para estar aqui conversando com vocês, porque foi tudo uma surpresa. Que tenho que agradecer o Jonas, tenho que agradecer a Mayra, o Duda, enfim, vocês todos, pela oportunidade de estar aqui, que está sendo um negócio que a informalidade, eu acho que ela talvez um dos caminhos interessantes que a gente tem para quebrar essa rigidez acadêmica aí que tantas pessoas, sobre a qual tantas pessoas se queixaram, é a gente construir esses espaços formless, né? Formless seria uma palavra interessante, assim. Eu acho que isso é muito produtivo, interessante. Eu estou fascinado com os trabalhos que eu conheci, com as pessoas que eu vi aqui, e meu trabalho não tem nenhuma pretensão de determinar, isso é que eu acho que é importante dizer, determinar nenhuma verdade sobre o que deve ou não deve ser pensado em relação a tantas questões contemporâneas, tá certo? Eu falei ontem e repito que eu muitas vezes começo meus cursos dizendo assim: não estamos preocupados com a verdade. Verdade, se existe, é uma coisa grande demais para a nossa linguagem dar conta. O que nós estamos fazendo são exercícios de conversa, inclusive eventualmente multimediáticos e tal, em que nos intervalos da conversa, nos silêncios da conversa, alguns aspectos dessa suposta gigantesca verdade possam se manifestar como experiência e não como formalização, né? Então, eu pedi para instalar o computador porque eu vou combinar rapidamente, não sei quanto tempo eu tenho e também não queria tomar mais tempo do que aquele que a gente tem, tá? Porque é chato, não quero tomar o tempo dos outros, acho que é o tempo só para eu mostrar umas coisas e dar uma contribuição aqui. Bom, tá. Então, eu vou começar aqui, vou ler um pedacinho dessa apresentação. E daí a gente vê depois. Legal. Ué. Já tá. F5. Tá. Isso aqui é a apresentação que eu fiz para o Artmove desse ano, que foi a primeira vez que eu fui chamado em muito tempo para falar ao mesmo tempo como acadêmico e como artista. Então, aproveitei para jogar esse conceito que eu venho assim examinando há alguns anos, porque a gente vai para a Europa e sente o peso desse pensamento disciplinar. E a minha formação é uma formação completamente inusitada, tá certo? Eu era músico, sou músico ainda. Lancei um disco no fim do ano passado, novo, mas eu me formei em cinema, depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado na semiótica, fui me envolvendo cada vez mais com a questão que é a principal do meu trabalho, que é a discussão da percepção na cultura e enfim. E finalmente eu fiz um pós-doutorado em filosofia, com um trabalho que discute as relações entre percepção e linguagem, que talvez seja o último trabalho academicamente longo e formalizado que eu fiz. Quer dizer, isso foi em 2009. De lá para cá eu fiz alguns papers pequenos e estou tentando organizar um negócio aí que eu ainda está formless mesmo. Então, esse negócio de poder ser interdisciplinar dessa maneira faz com que eu esteja pensando as coisas um pouco de uma maneira meio diferente. Eu acho também que eu estou na academia com uma postura de artista, quer dizer, artista é aquele negócio do John Cage, entendeu? O Schoenberg chegou para ele e falou assim: olha, se você não estudar harmonia, é como você bater a cabeça no muro. Aí ele falou assim: bom, então eu vou dedicar a vida a bater a cabeça nesse muro, né? E com isso ele mudou a história da cultura musical ocidental. Então, acho que o primeiro gesto instintivo que eu tive na minha vida acadêmica foi não me filiar a nenhum dos grupos hegemônicos no departamento que eu estava. Tinha grupos que estavam estudando de uma certa maneira, eu falei: não vou inventar uma coisa que eu possa pensar sossegado, entendeu? E eu fui me ligar enfim, tem uma história longa aí, eu acho que isso aí não vou detalhar, mas eu acho que o tipo de interdisciplinaridade que eu faço só cabe vindo de um país como o Brasil, um país periférico, por isso que eu chamo de interdisciplinaridade selvagem. É a interdisciplinaridade aqui dos selvagens, tá certo? Nós não somos os civilizados. Então, isso aqui é como eu defino
Nossa época, rapidamente, para tentar ser sintético. Né? Vivemos numa época em que homens e mulheres de vários gêneros se igualam não pelos seus direitos, mas pelo seu acoplamento compulsório a diferentes tipos de interfaces digitais. O nosso chão, hoje, é um chão de códigos de programação, tá certo? E é sobre esse mundo dos códigos que a gente vive hoje. Todo o nosso mundo é operado por programas mal programados, na maioria dos casos. Isso aqui é um poema que eu escrevi que dá conta um pouco desse problema das identidades múltiplas, tá certo? Então, tantos eus que demoram em tantos eus, não me venha vocês, entre tantos outros você, querer dizerem quem eu somos, tá certo? Nós somos muitas coisas. Nós estamos numa época em que não existe mais essa coisa de uma identidade única. Aliás, está no texto do Deleuze lá, da sociedade de controle, quer dizer, fala do indivíduo individual, né? Bom, então essa apresentação começava com as coisas pensamento, quer dizer, alguns conceitos que eu vim desenvolvendo aí no meu trabalho, e depois ela seguia para mostrar alguns trabalhos que eu fiz como artista ao longo dos últimos 8 anos, talvez, e que dialogam com esses conceitos. Eu não vou entrar nesses trabalhos, eu acho que isso exigiria mais tempo do que a gente tem. E o que eu queria mostrar, na verdade, é uma coisa completamente aberta e totalmente inacabada, que foi o que eu estava fazendo no começo do ano, antes de ser interrompido por alguns eventos lá, um acidente na família, não sei o quê, e que eu, pelo menos, estava me divertindo em fazer, né? Ou seja, meu pensamento estava se encaminhando para esse lugar, que é uma tentativa de fazer um glossário de termos e conceitos que eu vim trabalhando nos últimos anos e que, nessa junção de uma postura um pouco de artista, de poeta, com alguém que gosta de filosofia e que namora com as neurociências, enfim, e com as artes, como é que eu estou organizando os meus conceitos nesse negócio aí? Então, eu vou sair daqui dessa apresentação e eu vou ler esse glossário que a gente, brincando lá, já chamou umas vezes de glossário patafísico, né, da cognição na era digital. Então, o que eu vou apresentar são essas definições que estão abertas, algumas eu acho que estão mais precisas e mais interessantes, outras eu ontem eu reli, outras nem eu mesmo entendo direito mais do que eu pensei quando eu escrevi, mas acho que pela natureza do encontro, pela riqueza das pessoas com quem eu estou dialogando, acho que vale a pena a gente jogar isso aí, enfim, jogar o inacabado e vamos ver no que dá. Se resultarem algumas risadas, já é bom, se ajudar a pensar é ótimo, enfim. Se saírem aos prantos, melhor ainda. Também está valendo, né? Isso aqui eu acho que é um exemplo de como eu penso, tá? Eu só escrevo atualmente em bloco de notas, mas eu vou pular aqui essa primeira parte e vou logo para o glossário, né? Então, olha aqui. E ele não está nem em ordem alfabética. Eu tinha um lugar onde eu salvei isso em ordem alfabética e não sei. Para explicar um pouco só o contexto disso, o fundamento do meu trabalho, e é aí que eu me ligo com o Merleau-Ponty, é o estudo da estese. Então, não é o problema estético. O problema estético, nesse modo de ver, é um pedacinho da estese. A estese é o estudo desse processo do perceber, que é um processo ativo, que é cultural, então não é só biológico, quer dizer, as culturas percebem de maneiras diferentes. Então, fundamentalmente, perceber é dar sentido ao mundo, é criar um mundo que faça sentido. E a cultura modula isso no sentido de nos fazer perceber mais ou menos as mesmas coisas que o conhecimento tenta promover a condição de objetos. Tá? Então, eu distingo coisas de objetos, né? Bom, então vamos lá, né? Tem algumas que estão fracas, outras que estão bem divertidas. Bom, informação, né? Então, em linguajar contemporâneo, de viés positivista e atomista e formalista, informação é coisa, fechamento de linhas, destacável de contexto ou coisa fragmento supostamente neutra, constitutiva de fenômeno, quer dizer, as coisas são feitas de agregados de informação. A literatura, por exemplo, Capurro, né, que escreveu muito sobre esse tema, evidencia esse uso ambíguo, às vezes multissêmico mesmo, da palavra informação. Esta é, por vezes, uma coisa,
conceitual ou experiencial que se extrai de um certo contexto perceptivo ou simbólico. Sempre tomando essas pontas como limites, já que todo símbolo tem materialidade e toda coisa percebida pode rapidamente ascender a um nível simbólico. Interessantemente, nesse sentido, o território do simbólico seria muito mais um território intencional, um modo possível das relações com o percebido, do que propriamente uma propriedade do signo autônomo, né? Um relato recente, o livro do Logan, define informação como processo. Isso eu acho, para o meu tipo de trabalho, bem promissor. Bom, infolatria é a pulsão contemporânea de definir ou perceber coisas, fenômenos, como agregados ou fluxos de informação. Representação mental. Falamos em representação mental quando o melhor modo de descrever uma conduta de um indivíduo em determinada circunstância é considerar que tal conduta é motivada ou coordenada ou especificada conforme uma coisa que não está presente na circunstância. Isso é de um cara chamado Michael Wheeler, acho, em inglês. Gosto muito desse texto. Bom, percepção. Percepção, essa é uma das que eu mais gosto, é um processo pelo qual algo que nos afeta no mundo, externo ou interno, inaugura ou estabelece uma cadeia ativa de relações que reúne cérebro, sistema nervoso, uma certa configuração do corpo e algo mais além desse corpo de fundo, numa certa circunstância na qual nenhum desses elementos pode ser ignorado ou deixado de lado. Perceber é dispor um mundo no qual a gente pode performar de modo satisfatório. É produzir sentido. Os sentidos do corpo nos lançam no sentido do mundo e nos devolvem um mundo banhado em sentido. Certo? Não existe mundo neutro para a percepção. Percepção é sempre mundo banhado em sentido. Bom, se é que existe esse mundo, não existe um mundo sem sentido, banhado em sentido já não faz sentido. Bom, essa da imersão também, sentido, cognição. Cognição é uma transformação qualitativa no modo de significar uma relação, que pode implicar em maior controle do suposto indivíduo sobre o suposto objeto, ou em maior liberdade, tanto para um como para o outro. No primeiro caso do controle, falamos em explicação. No segundo caso, nós falamos em compreensão. Bom, essa aqui é do meu pós-doc, mas é impossível explicar isso. Sentido, em um minuto, né? Sentido, fazer sentido é encenar um mundo numa tensão temporal que um ser, situado em sua circunstância, constitui não como cenário consumado, mas como tomada de posição em relação ao passado e como um performar no devir. Bom, nossa vida é produção de sentido, enfim. Bom, imersão, essa é bem bonitinha do trabalho de orientando meu. É a condição de performar numa circunstância definida ou não por representações, de tal modo que todas as minhas condutas são motivadas por interações com coisas constituídas no horizonte dessa circunstância. Não há imersão que seja somente definida em sua totalidade por representações, bem como não há imersão blindada de representação. Isso são limites teóricos, né? Bom, esse é o nome do meu grupo, né? Tecnoestese. A gente chama de tecnoestese a circunstância de um mundo percebido de base fundamentalmente tecnológica e especificamente digital, com um ambiente de fundo, saturado de estímulos informacionais, bem como os modos de perceber e dar sentido ao mundo que daí emergem. Infocognição, em contrapartida, são os modos de significação e cognição daí derivados, e as condutas que se constituem nos acoplamentos estruturais com tal circunstância informacional. Isso nós chamamos de infocognição. Bom, aí tem um que está escrito aqui, melhorar. Acoplamento. Imersão por meio da projeção de nossas próprias estruturas cognitivas sobre o ambiente, de tal modo que esse se torna a extensão de nós mesmos, como que uma segunda pele. Para que isso aconteça, é preciso permitir que o meio especifique no indivíduo, pelo desenvolvimento filogenético, o meio específico do indivíduo pelo desenvolvimento filogenético, dentro do escopo das condutas possíveis, aquelas próprias ao acoplamento em curso. E no caso de acoplamento ao aparato tecnológico, vale lembrar que o McLuhan falou em narcose de Narciso, né? Que fala assim que nós nos acoplamos às máquinas que nem o Narciso
ligado à imagem dele no espelho. Isso forma um sistema fechado e ele não percebe mais nada. Nós nos acoplamos ao computador como um narciso no espelho, né? Isso é muito divertido. Bom, conduta. Eu adoro isso. Não é essa aqui. Conduta é gesto intencional, passível de descrição por um observador. Conduta interna, que é ainda meio problemático para mim, seria mudança estrutural, passível de descrição pelo indivíduo ou observação indireta, mediada, por exemplo, pela ressonância magnética. Conduta coletiva, descrição de gesto comum a múltiplos indivíduos, de modo síncrono ou assíncrono, localizado ou distribuído. Uma multidão constitui uma unidade dotada de gestos próprios, que não podem ser reduzidos aos do indivíduo isolado. São uma unidade com organização circunstancial, mais ou menos duradoura. No caso das multidões humanas, não é prudente reduzi-las às metáforas dos coletivos do reino animal, sob o risco de cairmos em comportamentos fascistas que, não obstante, são frequentemente observáveis na multidão. Coisa. Figura intencional sobre fundo, no espaço externo ou interno. No espaço externo é ilusão, no sentido de que não é nunca objetiva, e no espaço interno, fenômeno igualmente pouco objetivável. Bom, memória, para um vivente ou para uma máquina? Para um vivente é o rastro de experiência ressignificada como coisa mental passível de descrição. Já tem um problema aqui, porque a memória está no corpo também, né? Para uma máquina, conjunto de bits alocados num determinado endereço numa certa estrutura de dados, recuperáveis por um programa. Bom, experiência, vivência que deixa rastro. Obviamente não há vivência com rastro zero, assim como não há experiência em que se capture em rastro a totalidade da vivência. São limites cuja existência é somente teórica. Sobre o conceito de experiência, lê-se em Merleau-Ponty. Ser uma consciência, ou antes, ser uma experiência, é comunicar interiormente com o mundo, com o corpo e com os outros. Ser com eles em lugar de estar ao lado deles. Eu gosto do Merleau-Ponty. Bom, controle. Perversão moral da cultura ocidental. Aí um amigo meu comentou sobre isso, que na cultura ocidental só tem sentido para nós aquilo que é capturado de modo volitivo no âmbito do controle, fora do que a gente não consegue atribuir significado, né? Então, aquilo que você chamou de medo, e que eu chamo de uma paranoia fundamental do Ocidente, é a necessidade de ter controle das situações o tempo todo e não estar disponível para o risco da experiência. Bom, algoritmo, linguagem semanticamente restrita que designa uma ação. Isso foi conversado com o Ítalo, que é um colega lá. Prótese está vazio. Interação, jogo cujas regras são definidas por um sistema. Jogar, sequência de condutas motivadas por circunstância de jogo. Jogo, atividade que tem fim em si mesma, diz o Flusser, ordenada por regras rígidas. Brincar, atividade que tem fim em si mesma, ordenada por regras plásticas. Só um comentário. Por favor. Desculpa, você falou jogo e brincar, é que no inglês a palavra jogar e brincar, elas é play, né? Que é Isso. a mesma palavra. E nós temos essa diferença. Tem essa diferenciação. Exatamente. Isso é ver como o português é rico, né? Exatamente essa diferença. Parece que o Winnicott tem coisas interessantes escritas sobre essa diferença, sem dispor da palavra, nem sei como é que ele nomeia. Eu não vou detalhar essa discussão do brincar e do jogar aqui, para a gente não perder muito tempo. Eu adoro essa aqui, ó. Inteligência, que é uma coisa tão complicada de definir. Eu acho que inteligência é o modo... Cadê? O modo como uma pessoa com grande autoestima define seu próprio estilo de cognição. Certo? Então a pessoa se acha ótima e ela se define como inteligente e define que aquilo é ser inteligente. Tem muitas formas de inteligência por aí. Como é que a gente vai saber? Tantas, né, dizem, por exemplo, que esquizofrênico, alguns dizem perdeu o contato com o real. O Guattari dizia, não, o cara é esquizofrênico por excesso de real. Ele não dá conta, ele não consegue organizar aquilo, né? Então, o que é inteligência, né? Vamos ser mais modernos. Aqui tem umas engraçadas, né? Abstração, brincadeira interna de manipulação de representações. Espaço, tempo, espaço, tempo, não sei. Espaço-tempo mediado, sistema
sistema indivíduo, interface servidor, interface indivíduo na velocidade do processamento. Programação ou programa, texto semanticamente pobre que pretende especificar o escopo das condutas possíveis no acoplamento simbiótico indivíduo-sistema digital. É o que se torna o inconsciente na era digital. O inconsciente está virando programa. Muito bem. Fluxograma como pensamento, é algoritmo como imaginação. Se a gente vê hoje muitos desenhos de fluxograma, assim, as pessoas estão imaginando o mundo já como fluxogramas, né? Imaginação, capacidade de criar e decifrar imagens, isso do Flusser. Tomada de decisão, essa eu adoro. Percepção intencional que explode em gesto. Porque tem muita discussão sobre tomada de decisão nas ciências cognitivas, ninguém consegue responder essa pergunta. E a decisão é uma explosão, a tomada de decisão, o gesto é uma coisa que explode, não é previsível, não é racionalizável. A decisão é uma percepção intencional do mundo que explode em gesto. Bom, consciências, aqui tem 3 interrogações, né? Processo de produção de mundo com menos ou mais sentido por meio da projeção de nossas próprias estruturas cognitivas sobre o ambiente a que estamos acoplados. Tem muito grande esse problema. Está acabando, eu vou acabar aqui no si mesmo, tá? Vou acabar nessa fase do binário aqui. Consciência, explicar. Modo de relação de conhecimento que almeja estratégia de controle e ou previsão de condutas de um objeto descrito e ou modelizado. Explicar é um problema da ciência, né? Consciência pré-linguística. Percepção de si mesmo performando no espaço-tempo egocêntrico de um mundo banhado em sentido. Consciência pós-linguística. Percepção de si mesmo como coisa significada. Compreender. Modo de relação de conhecimento que almeja enriquecer o escopo da relação e, ao mesmo tempo, a autonomia de uma coisa descrita. Compreender é um problema do pensamento. Si mesmo. Eu, mundo. Ontogênese de programa singular, de caráter filogenético, conformado pelo absurdo. Bom, e você escapa do binário quando entende que um singular também é plural e que uma coisa única tem muitos contrários. Então, acho que isso dá uma boa amostra assim, para a gente trabalhar, tá certo? Tem mais, tudo assim ainda um processo. É isso. Por favor. Peraí que eu vou te passar a gente não consegue gravar. Oba. Então, Sérgio, bem-vindo e obrigado pela apresentação. Eu te confesso, não sei qual é o estado dos outros, mas eu estou em estado de choque. Porque Eu também. é muito assunto demais para a minha cabeça. Muito estímulo, muitas observações que fazem pensar, e aí eu ainda não dei conta da primeira, já veio uma segunda, então eu estou assim, um pouco embaralhado. Eu, assim, por formação e tal, ou por, não sei, por hábito, não sei te explicar direito, eu tento, assim, sintetizar e depois de abrir, tenho uma tendência a fechar num texto que delineia mais ou menos as minhas principais intenções. Eu fiquei com a impressão de que esse glossário teria, vamos dizer assim, seria um ponto de partida para você poder se estabelecer e criar uma fala tua mais específica, dizer, olha, quando eu digo isso, eu estou me referindo exatamente a isso. Quer dizer, o uso de um glossário me parece que é esse, né? É que nem o do livro do Flusser, tá? O da caixa preta, começa com um glossário. Foi isso que me inspirou a mexer com esse glossário aqui. Normalmente as pessoas, assim como Latour também, Flusser, esse pessoal define uma série... Actante, por exemplo, é um neologismo laturiano, né? que define os não humanos nas cenas, essas coisas.
Então, eu acho bastante prudente para a gente saber sobre o que cada uma dessas palavras significam. Mas a minha ainda me bateu assim como, vamos dizer, sintetizando, como a primeira poesia que você apresentou, o glossário inteiro. Seria a síntese do glossário, aquele poema dos Quem eu somos. Quem eu somos. Quem eu somos, Claro. Exatamente. Então, eu te perguntei, essa a intenção de você vir escrever um texto onde há uma utilização desse glossário, ou como é que você pensa em dar sequência, ficar explorando várias... Acredito que seja um resumo de todos os pensamentos durante as aulas, durante a conversa com os colaboradores, alunos e... É uma brincadeira, né, cara? Ao mesmo tempo, tem isso de tentar definir um pouco mais como é que eu venho usando certas palavras, né, no meu trabalho. Tem um esforço sistemático de tentar definir as coisas sem usar a palavra informação, porque chegou uma hora que eu comecei a me cansar de todo mundo explicando que tal coisa é informação que vai para aqui, para lá. Eu falei, não, né? Se a gente está na sociedade da informação, vamos tirar essa palavra informação para ver qual é o peso dela, exatamente, né? Vamos tentar falar do mundo sem usar essa palavra para entender melhor o que é a sociedade da informação. Então, tem esse exercício, né, de pensar sem usar a palavra informação. Tem, sem dúvida, uma coisa poética aí, porque há definições que são puramente de humor, e tem outras que são mais acadêmicas, né? A da imersão, eu acho uma definição que é muito produtiva no âmbito da discussão dos jogos digitais, que aquilo vai longe, né? E tem a síntese de um pensamento interdisciplinar selvagem rolando, mas rolando ainda meio descontrolada, tá certo? Porque isso fica assim perturbador, como você descreveu, porque isso é um pedacinho de um mapa grande que eu estou tentando sistematizar para ver se eu começo a pensar na hipótese de escrever um livro que permita definir um pouco mais uma certa posição de conversa, porque não quero... na verdade, tem um espírito aqui, o Heidegger, né? O Heidegger diz assim, de uma maneira interessante, ele fala assim, mistério não é um problema, mistério é o que nos salva, porque mantém a possibilidade do pensamento. Esse negócio do explicar aqui, eu me lembro quando eu comecei o doutorado, eu tinha um primeiro orientador, de quem eu me afastei, que um dia eu cheguei lá com um texto do McLuhan, sobre o espaço acústico, não sei o quê, um texto lindo. Ele falou assim, mas isso o Peirce já explicou. Não, como é que é isso? Quer dizer que o cara explicou, acabou a conversa? Então o cara explicou em 1893 e a gente não pode mais falar sobre isso porque está explicado? Vamos parar, né? Aí eu mudei de orientador, porque eu gosto de pensar. Eu entrei na academia porque eu sou um cara que tem um prazer quase patológico de pensar, entendeu? Então, não acho que é sadio esse volume de envolvimento, às vezes, com o pensar. Ele até me atrapalha em alguns momentos, mas é assim que eu sou. Então, se eu estiver na academia e não puder pensar, meu caro, então desisto. Quer dizer, eu vou virar motorista de van escolar, alguma coisa assim, mais divertida. Porque estar na academia é para você pensar e dialogar e conversar, né? E aí tem a coisa artista, que é uma outra coisa que não cabe aqui, enfim. E as duas se contaminam. Eu concordo contigo que a academia, o lugar é o espaço do pensamento, mas é também, você acha que vai concordar comigo, é o espaço do texto, né? Sim. É o espaço onde o pensamento aponta para um conjunto de observações que tensionam determinadas questões não é? Ou tem, enfim, esse papel de checar alguns conhecimentos ditos... Mas tudo que está aqui tem fundamento, já viu, pensados. Cara? Tudo que está aqui dialoga com textos, tá? Tudo que está aqui dialoga com textos. Pois é. Que não são meus. Porque eu vejo assim, quer dizer, é um processo aberto, como você falou, uma coisa ainda em confecção, né?
Mas é porque há uma certa aflição minha de ver a utilização desse imenso material, né? Uma sistematização, porque eu acho que escrever é cortar. E você conseguir cortar, editar de um material tão rico é difícil, né? Isso aqui são todos autores, cara. Isso aqui é minha, tudo bem, mas olha aqui. Os antropólogos que vão trabalhar na percepção da cultura, Hannah Arendt, Walter Benjamin. Isso é arte, quer dizer, eu uso esse trabalho do Man Ray aí para falar do que é o conhecimento da sociedade ocidental, que é o olho do sujeito, que oscila, né, vamos dizer assim, da direita para a esquerda, do José Serra até o Haddad, só que não é bem assim, sem nunca perder seu domínio do real e em bases mecânicas, né? Do Freixo ao Eduardo Paes, né? Sem nunca perder o seu domínio sobre o real. São os outros modelos cognitivos, aí tem o tal do glossário, enfim, o fluxograma como pensamento. Isso aqui é, qual a sua balada na Vila Madalena, definida como fluxograma. Caraca. Qual é a sua balada? Na Vila Madalena. Ops. Né? Olha aqui, tomada de decisão. Entendeu? Você acha que o Pelé pensa para decidir o que ele vai fazer? Entendeu? O cara faz. É um corpo em circunstância com uma intenção, fazer o gol. Né? Si mesmo, tal. Controle, Foucault falou demais disso, um deles também. Infolatria. Aí tem as questões que eu estou trabalhando agora, que eu não entrei nisso, porque você já falou que já era muita coisa, eu percebo perfeitamente. Olha aqui, ontem eu falei... Mas você não acha que é muita coisa, não? Claro que é muita coisa, óbvio que é muita coisa. Por isso que eu parei. Ontem eu falei que, olha, esse trabalho do João Modê, um artista aqui do Rio, olha o quanto esse trabalho nos diz sobre o mundo contemporâneo. E não tem uma tomada aqui, cara, uma bateria. Esse trabalho é lindo, né? Aí tem esse projeto que... Isso foi lá no Parque Lage, eu acho, não? Ou não? Não, acho que não. Isso foi no Sesc, em algum lugar. Daí, enfim... Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. O Núcleo de Garagem, que são uns alunos meus de dança e performance, fazem performances improvisadas na rua, que eu acho que dizem muito sobre o mundo de mobilidade, sobre a ressignificação dos espaços públicos, sobre arte contemporânea. Tem muito nesse trabalho, né? Aí é os meus trabalhos. O mais recente, eu acho que é esse aqui, que é esse poema que foi feito numa ocupação, numas casas que foram demolidas, e esses alunos do Núcleo de Garagem performaram aqui dentro. Só que aí os caras vieram demolir a casa e não queriam demolir o poema, cara. Olha que coisa louca. Essa foto circulou um montão aí. E o poema ficou muito forte aí, porque a especulação imobiliária está devorando São Paulo, como o Rio também. E as coisas estão sendo compradas e demolidas, né? Então, essa história aí né, para que não me vendas, não me vendo. Que é somente vendado, não me vendo, que me pode expor um preço. Dispenso assim tua venda. E desvendado, não me vendo nem me esqueço, que enfim, vi vendo, acontecendo em senda, o que em mim está vendo, fora de mim não está à venda. É uma bela brincadeira de palavras e principalmente em cima desse suporte. Ficou com essa foto, cara, foi feita no meio da demolição. O cara que era filho da dona dessas casinhas aí, ele fotografou, ele fez um acordo que ele ia fotografar a demolição. E aí ele mandou a foto e falou, os caras não querem demolir. Eu acho que essa circunstância confirma o que a gente estava conversando antes do lanche, de que determinadas ações ganham força dentro de um contexto. Só tem contexto, só existe contexto. Na realidade, esse poema impresso numa página de um livro, obviamente não teria a mesma força do que desse jeito que foi apresentado, né? Acho que é isso, que mostra esse enredamento com toda a circunstância, com todo o momento, que acho que o Guto estava levantando essa questão. Bom, eu queria passar a bola aqui para alguém. Vila Madalena, Rua Purpurina. Bom, eu acho que eu falei bastante, assim, eu queria dar espaço para... o pessoal quer falar? Não, se alguém quiser conversar comigo, é que eu também tenho essa preocupação de não... eu estou vendo... você não tem nenhuma
definição ou pesquisou essa ideia de indivíduo? O si mesmo, né? Si mesmo é atualização de programa definido por uma história da espécie, filogenética, atualizado pelo absurdo. Quer dizer, o que aquele gene produzido por uma história da espécie vai virar numa cultura, com todas as possibilidades combinatórias daquilo ali, mais o absurdo. Só o absurdo pode definir. Você acha que o Mark Zuckerberg sabia onde ele estava se metendo quando ele criou o Facebook? Não tinha a menor ideia. O Deleuze fala isso naquele texto lá do Rizoma, eles falam, só existe acaso. E quando você fala, mesmo em ciência de efeito borboleta, você está assumindo que nós jamais vamos ser capazes de descrever todos os parâmetros dos quais emerge uma circunstância. Jamais vamos conseguir mapear todos, até porque a nossa capacidade cognitiva é limitada. Então, claro, eu admiro e fico próximo e admiro mesmo as tentativas da ciência de achar explicações. Mas, como diz o Merleau-Ponty, essas explicações são transitórias. E se o mundo da percepção é um mundo efêmero, a única diferença entre ele e o mundo das verdades formalizadas é a temporalidade. Quer dizer, o cara está lá falando, temos que rever a teoria da relatividade, está aqui na porta. Pô. Então, tá certo. É assim que eu penso. Está aqui, é o si mesmo. É uma ontogênese de bioprograma singular de caráter filogenético, conformado pelo absurdo. Você acha que a gente sabe quem a gente é? A gente vai se movendo, tentando se entender o mundo. Né? Se a gente falha muito dramaticamente nesse processo, a coisa pode ficar um pouco patológica, pode ser muito sofrida. Né? Um grau de sofrimento faz parte da brincadeira também. Tem que ter, inclusive, né? Para crescer. Agora, sem sofrimento, realmente não vai. Mas, se você não der conta desse absurdo, aí, de jeito nenhum, aí vira uma coisa que é você ter essa ruptura com o desejo, isso aí é complicado. Né? É o caso que o rapaz escreveu ontem, o Zé, né? Do carinha lá que fez uma carreira escolar brilhante, porque o objetivo dele era casar com a mãe da patroa. Com a filha da patroa, a mãe da patroa, mais. Com a filha da patroa. E daí, o que aconteceu? A filha casou, a menina casou, o mundo do cara desmontou. Desmontou. Ficou. Quebrou. E a gente está num mundo que nenhuma rigidez cabe mais, né? E acho que uma maneira de olhar um monte de coisa que a gente ouviu aqui, onde tem rigidez e as pessoas estão tentando resistir a mudanças brutais que nós estamos vivendo pela velocidade da produção de conhecimento, das mudanças na linguagem, na forma de viver e tudo. E aquelas que estão jogadas nesse fluxo aí, aceitando que nós estamos nesse momento e vamos ver onde isso vai dar. E querendo conversar, né? Querendo conversar e para que a gente possa se situar. Porque uma coisa que eu andei escrevendo esses dias nesse glossário é que, quem sabe, essa intensidade da era digital vai nos mostrar claramente o limite da linguagem, o que ela não pode representar. Essa temporalidade absurda vai nos mostrar a valoração desses tempos que você comentou. Né? Esse limite vai nos mostrar coisas. Né? Limite do computável, do calculado. Só contar uma última coisa. Tem um texto que estava rodando por aí, o Caio chegou para mim semana passada, um texto do Jonathan Crowley que fala 24/7. Esse cara é sensacional, Jonathan Crowley. Você chegou a ler esse texto, 24/7? Não, até queria, se puder me mandar. Cara, eu estou assim, a gente até fez agora na última aula do mestrado, do doutorado, e o texto ele é interessante porque ele apareceu para mim pelo seguinte, a historinha é o seguinte, eu não sei como isso apareceu lá no Facebook, a história tal do Provigil, já ouviu falar sobre isso? Provigil. Provigil? Provigil. Provigil é uma pílula que estão chamando de Smart Pills. Puta! Então, essas Smart Pills são as pílulas que muita gente está tomando, que ela
produz, você tem um rendimento assim absurdo de foco. Não sei se é speed, são conhecidos como pílulas do conhecimento. Você toma Como a e Ritalina também. você não tem sono, você trabalha 24 horas direto. Mas é uma coisa nova, uma coisa nova. E ela foi base para um filme, o Limitless, que é um filme de Hollywood aí que é baseado nessa pílula. Eu vi o filme antes e eu achava aquilo assim, nossa, uma coisa absurda, né? Mas depois eu fiquei sabendo que o filme foi baseado nessa pílula. E aí o texto do Crowley, cara, é totalmente em cima dessa coisa. Primeiro ele começa com a história da criação desses soldados em cima de um treinamento para ficar aí acima do normal, com um rendimento absurdo. E o texto dele fala do sonho como sendo o último limite do que seria do humano, não da visibilidade, com a palavra Puta, que ótimo. De algo que a gente pudesse, algum domínio que não estivesse aí Então, no campo do controle, né, que seria nosso ainda, de uma individualidade, talvez. Seria o sonho. Hã? Não. Do humano, Não, a palavra do humano, simples. Ele fala assim, com essa coisa da vigilância, né? Por exemplo, ele comentou a coisa de um projeto, que é um projeto de satélite com espelho, para iluminar certas áreas. Isso aumentaria a produtividade em alguns setores agrícolas, por exemplo, e, ao mesmo tempo, economizaria em termos de energia. E, estranhamente, na verdade, os ecologistas estavam apoiando, porque economizar energia, né? Só que é uma questão assim, dessa visibilidade total, a coisa não é meio Foucaultiana, assim, de um controle absurdo. Então, o sonho seria esse lugar ainda resguardado, mas que está em vistas de ser dominado e povoado, né? Viu? Então, é uma doideira. Aí a questão toda é essa. Aí eu fico pensando se isso que eu estou propondo de uma coisa de uma temporalidade não é uma utopia, porque né, uma coisa assim que... Como que a gente... Porque aí a gente estava discutindo na aula, então, a Dandara, minha outra aluna, ela falou o seguinte, olha que coincidência esse texto, porque eu vi uma palestra de um cara, que eu esqueci o nome dele agora, mas que ele fala o seguinte, da importância do sonho e desse tempo do sono, porque muitas coisas são resolvidas ali. Isso. Né? Então, agora, como que a gente, entendeu? Fala para uma sociedade de consumo e de produtividade que dormir é uma coisa que não está de acordo mais. Ridículo. Né? E a gente, aí é muito mais complicado, porque aí entra numa questão seguinte, não é uma questão de decisão mais, eu quero fazer mais isso, eu quero fazer isso menos. A questão é que nós estamos sendo levados a um tipo de produtividade, uma coisa totalmente inconsciente. Claro. Quem que não fica lá no Facebook, às vezes, olhando lá, perdendo 3 horas, vendo... Quando você vê, fala, gente, eu estou aqui vendo... Eu acho, às vezes, que eu estou mandando uma informação que eu acho que vai fazer alguma diferença para um grupo e tal, que vai ler aquilo. E que informação é essa? Colhida de quê? É um ninhozinho que eu estou ali dentro, totalmente controlado pelo Facebook, ou do Google, uma outra TED que teve recentemente, o cara falando sobre essa questão das bolhas do Google, né? Porque ele te dá a resposta, exatamente a resposta que você... Para eu sair essa daqui, loucura toda. para a gente continuar a conversa depois, a gente abriu esse ano o curso, eu e esse professor, colega meu, que é de arquitetura de sistemas, com aquele filme chamado, acho que é Man vs. Machine, que é o desafio do Kasparov contra o Deep Blue, que a IBM usa para defender, e outros, inclusive o João Teixeira, usa aquele match para dizer assim, ó, o computador venceu a inteligência humana. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, o ser humano cansa. A máquina não cansa. E nós temos uma cultura digital que está nos arrastando para esse ritmo das máquinas, né? Então, e agora, quanto ao negócio do seu trabalho, acho que, não sei se foi o Blanchot, quem foi que falou assim, sejamos realistas, queremos o impossível. Isso é lá de maio de 68. Então, acho que tem menor problema se for utopia, que bom, né? É aí que a gente tem que andar. Eu vou sair, tá? Sem espaço para sonhos. Muitas das coisas que a gente pensa aí, Falar assim, pô, chato. decisão,
bandas. O celular está lá na sua cabeceira te informando. Então, assim, só que quando você compra o celular, você está pensando nisso, mas você já tomou a decisão atrás de estar incorporando essa coisa. E aí, você começa a responder. A gente está chegando no nível que começa a dar uma resposta já para uma coisa que quase como um desejo maquínico, que a gente já não consegue mais ver esses limites. Entendeu? Mas a cultura é a modulação do desejo, cara. A cultura digital está modulando os nossos desejos de uma certa forma. No texto que você se referiu, então o sonho seria um reduto de... Seria um reduto, exatamente. Reduto Isso, eu concordo totalmente com isso. Fugiu a palavra, mas é um reduto que está para ser colonizado. Da liberdade. O reduto dessa liberdade. Isso. E que essa cultura aí do 24/7, ela está eliminando, inclusive, essa necessidade ou a possibilidade do sonho. Porque o sonho, na verdade, está se transfigurando numa forma espectral, controlada, como coisa, eu acho, que meio do Mário Costa, né, essa coisa do sublime tecnológico. É um aspecto desse sonho informatizado, esse sonho simulado, que está ali, que é tudo mágico, né? Não é o que você fala, é magia de segunda ordem. Então, quer dizer, é sonhar acordado, mas não daydream, entendeu? Sonhar acordado do sonhar com um iPad, sonhar com um computador. E o sonho mesmo Já tá estamos acontecendo. nisso. As pessoas só sonham com iPads. À noite eu não sonhei porque eu não dormi, né? Pô, terminando as coisas que tinha que fazer, enfim. Então, cada vez a gente está mais, para aguentar esse rojão aí, a gente está chegando no 24/7. Então, quando o pessoal fala de inteligência artificial, fala o dia que você criarem computadores que sonhem, aí a gente pode pensar em falar em inteligência artificial, porque obviamente o sonho é um momento de conhecimento. Obviamente é. Então, Mas o que parece que essa questão da inteligência artificial, ela está caminhando para transformar você numa máquina. claro. É por isso que eu falei que o cérebro é plástico, mas o disco é rígido. Modelos adotados, tem alguns modelos que são mais interessantes, mas o que prevalece é uma coisa da máquina, né? Viu? É por isso que eu digo, ó, entendeu? As máquinas nos transformam muito mais do que nós mudamos elas, cara. Entendeu? É isso que você falou, Guto, assim, de novo, eu acho que também essa questão que você falou do Google e tal, é uma coisa do Eli Pariser, esse cara que fala da história do Google. Eu não lembro agora. É Eli Pariser. Na verdade, ele e outras pessoas estão colocando a crítica. Então, estou intervindo agora para falar assim, essa situação, ela não é dada estática, porque nós, assim, somos pessoas que programam isso. Então, na verdade, o que ele estava falando da coisa da informação é que antes, né, você tinha, antes do boom da internet, você tinha um editor burocrata filtrando as informações e dizendo o que vai para a mídia, enfim, que vai formar a opinião das pessoas. Agora nós temos um editor algoritmo, né, que na verdade tem esses algoritmos que colocam as pessoas em bolhas separadas e que isso não é interessante. Então a internet, no início, ela abriu agora já tá. esse território. E agora já está virando condomínios. Exatamente. A internet tirou esse controle das Exatamente. mãos de um ou outro editor e, ao mesmo tempo, começou a entrar uma coisa algorítmica por interesses do comércio de botar assim, essa pessoa... E isso eu falava, tipo, em 2005, eu ficava falando, pesquisa aí não sei o quê. E os meus amigos que estavam em Tóquio, sei lá onde, eles falavam, pô, você está me usando eu não sou seu Google. Tipo assim, brincando. E eu falei, gente, o Google que você está tirando aí não é o mesmo que o meu. Sabe, não é, sabe? Aí a pessoa que está na área da matemática ou da informática, ela vai fazer aquela pesquisa, vai vir uma informação. Então, isso que está acontecendo, agora quando o cara vai lá no TED Talks falar e falar para todo mundo, isso é uma coisa que, assim, nós queremos um marco na internet, nós queremos ter uma intervenção sobre isso justamente porque nós não queremos esses algoritmos definindo, né? Então, assim, são pessoas que programam, não é uma coisa dada, assim, agora estamos escravos desse fluxo. Não, o fluxo nós organizamos de alguma maneira. O problema todo com isso é só a complexidade dessa história toda, entendeu? É porque são camadas e camadas e camadas e camadas de interface. Então, quando você fala isso, você personifica o Google, a internet, eu mesmo falando aqui, como se existisse o a internet e tal. E não existe essa figura. Entendeu? Então, para que você reclama?
Entendeu? É questão, a gente está sendo levado, literalmente levado nessa onda, Claro. como reflexo de coisas que a gente já criou e já fez lá atrás. A questão é como navegar isso. Não tem retorno mais, não tem volta. É como pensar, pensar, tem que realmente pensar. Né? Tem que fazer, só que no ritmo que a gente está, o pensar está ficando inviável, porque o pensar exige um distanciamento que a velocidade dos acontecimentos não está permitindo. E também o pensar exige coisas um pouco estáveis. E nós estamos num mundo totalmente instável. Então, esse é o desafio do pensamento e talvez um lugar interessantíssimo para a arte, porque a arte está nos oferecendo maneiras de interpretar esse mundo também. Né? Mas é porque a arte cria essas zonas de latência. O Fusser falou uma coisa muito legal, que é da entropia negativa. Né? E a arte é muito entropia negativa, porque ela é uma coisa que ela cria esses pulsões. Né? Por isso que ela fria essa eu falei uma vez numa palestra que mais do que nunca a arte tinha essa importância muito grande hoje nesse diálogo e tal. Eu fui criticado porque mas no Renascimento também tinha isso, não sei o quê. Mas tem um contexto muito especial para a arte hoje em dia, por essa questão dessa temporada, que ela ainda resiste a isso de uma forma muito interessante. Então, tem uma cena de documentário sobre o Muhammad Ali, que ele já está velho, já com Parkinson, né? Mas os caras chegam para ele, pra brincar com ele, e falam assim, ó, vou dar um soco em você, você não vai nem ver de tão rápido que eu sou. Aí o cara, tá bom, ele quer que eu dê outro? Então, essa é a velocidade que nós estamos vivendo, entendeu? Quando você parou para pensar um negócio, já está acontecendo outro. E isso é uma coisa incrível, nunca aconteceu isso na história da cultura. Mas é legal isso. Deixa rolar. Deixa rolar. Vamos tentar pensar o pensável, vamos conversar, vamos fazer. Agora, segurar não vai dar. Então, vamos tentar, principalmente, eu acho, no meio de uma coisa que apareceu bastante nesses 2 dias, vamos tentar ver o que a gente quer preservar do passado. Né? Da história da arte contemporânea, das leituras interessantes. O que a gente quer que não seja esquecido? O que nós aprendemos na modernidade de interessante que vale a pena preservar? Porque a modernidade também não foi tudo isso para quem acha que e agora nós estamos mal e antes era legal. Não era assim tão legal, entendeu? Todos aqueles histéricos, aquelas personagens do Freud lá, tudo é fruto da modernidade. Né? O Chico Buarque fala assim, meu pai era um cara que era uma máquina de escrever no escritório, nunca vi. Então, a família moderna era uma família, então, não é porra nenhuma, entendeu? O ser humano é complicado, sempre foi, e a cultura é complicada, e poder e tal. Só estamos numa configuração nova. Por favor. Quando a gente começou a discussão com o Jonas, né, com a questão do seu glossário, me veio à mente que a ciência nunca se deu conta, mas ela sempre esteve nessa situação, na verdade. A gente está sempre, através da ciência, provocando, só que a gente provoca dentro de um terreno de consensualidades onde a nossa proteção talvez seja bem menor do que no terreno das artes, porque no terreno das artes a gente consegue dizer, não, isso é a minha maneira de ver, a minha maneira de pensar. Dentro da ciência, você realmente está com as vísceras à mostra, de certa maneira. Isso é uma maneira de pensar, mas, seja como for, essas vísceras não estão tão à mostra assim. Né? Elas ainda estão encobertas por muitos véus. E eu acho que o que a ciência faz, e nesse sentido, como em tantos e tantos outros, ela anda junto com a ciência, né, como 2 faces de uma mesma moeda, eu diria, é justamente convidar ao pensamento. Quer dizer, o exercício de pensamento que o autor do glossário, aqui, para colocar o nosso exemplo da vez, né, do precioso glossário do Sérgio Basbaum, é um exercício que se repete nos campos de pensamento, em geral, que tentam se afirmar
na qualidade que eles têm de provocar um trabalho mental e sensível sobre o outro. Eu acho que é essa a ideia. O controle, de certa maneira, que a ciência dá, é uma necessidade do plano sensível nosso. Então, é uma necessidade da gente de se satisfazer através do controle, através da previsão. Quer dizer, poder, superando dessa forma o estranhamento que a gente tem com o futuro, né? De certa maneira, tentando compensar o fato da gente ter um futuro e, portanto, uma grande incógnita pela frente. Enfim, eu gostaria de colocar a parte por que eu estou colocando isso? Porque eu não sei, a essa altura, se a gente deve se vestir das nossas referências, dos nossos precedentes científicos, artísticos, etc., ou se a gente deve jogá-los flagrantemente fora. Porque, se o tempo é de mudança, eu acho que a gente tem que ter momentos. Eu diria que a solução conciliatória seria: nós precisamos nos permitir momentos de alçarmos voos de pensamento fora dos ganchos, das amarras, dos precedentes, dos autores, das referências. E é claro que existe um outro momento, o trabalho é uma pulsão, né? No outro momento, você uma hora você está no pico, outra hora você está num vale. No outro momento, você precisa ver o que daquilo é referenciável para trás e o que daquilo pode ser projetável para frente, né? E além de avaliar como aquilo explodiu no presente. Mas a gente precisa ter esse espaço. E vou dizer uma coisa: esse espaço não é um espaço na arte, simplesmente. Esse espaço ele tem que existir na ciência, porque nós não temos como fazer, endereçar problemas que nos assolam há milênios com soluções realmente que mudem e que transformem a nossa base e que ampliem, sobretudo, a nossa base de entendimento, ainda que dentro dos nossos filtros de entendimento do nosso lugar no mundo e, portanto, do lugar dele em nós, né? Se nós não nos permitirmos uma pulsão entre o método e a imaginação livre, o método e a imaginação livre. A imaginação livre, eu imagino que ela, muitas vezes, ela também seja aquilo que a gente chama de intuição. Então, é esse ponto que eu gostaria de colocar. Complementando essa história da Mayra, eu lembrei até uma coisa que eu fui ver uma palestra de um filósofo que ele estudou grego, né, Parmênides e a Luz do Luar. Então, essa coisa dos nossos paradigmas, né, do conhecimento... Quem era o filósofo? Eu esqueci agora o nome, mas, enfim... E aí, justamente, ele estava fazendo todo um paralelo com, enfim, com os corpos celestes e blá, blá, blá. Mas, assim, a grande questão é que, no final, eu perguntei para ele, porque ele ficava traduzindo do grego, ele aprendeu grego para poder ler as coisas no original. E aí, de uma maneira provocativa, eu perguntei a ele, mas o que são esses corpos errantes? E aí ele voltou para o grego, e aí ele começou a falar, ele falou: caramba, as pessoas eram como os pensadores pensavam naquele momento. E, na verdade, os corpos errantes, eles eram simplesmente os corpos que se moviam. Eles não eram como as estrelas que estavam iguais lá no céu todos os dias naquele mesmo local. Então, assim, essa coisa que a Mayra falou, da necessidade do controle, né, isso tudo está atrelado às bases, né, do nosso conhecimento, o conhecimento que
que a gente tem hoje, né? Então, assim, essa nomenclatura errante, né? Se está em movimento, está errado, porque assim está me dando trabalho de entender isso, né? Então, assim, isso é uma questão da epistemologia, e isso me fez pensar assim, nossa, tem que ser mais transdisciplinar ainda, tem que conversar o pessoal das letras, o pessoal de todas as áreas, e falar assim, vem cá, qual é a base desse conhecimento, qual é a base desse pensamento? Porque nós temos esses paradigmas e coisas que a gente não se dá conta, né? Porque vai entrando no nosso campo de conhecimento. A Juliana estava falando que ela estava na França, na terra do Lévi-Strauss, e, de repente, porque ela estava fazendo um estudo de uma situação de Brasil, estava uma pessoa super bem colocada na academia, falou para ela, você está muito ligada no pensamento primitivo. Eu falei, caramba, etnocentrismo, uma loucura. Então, assim, na verdade, é onde o ser, né, esse ser de emoções e de coisas conflitivas, ele acaba se apegando, né, a esses paradigmas, né, que são aqueles já construídos. Então, assim, essa carona aí que eu peguei nessa história de, assim, até que ponto nós estamos dispostos a largar, né, esses paradigmas, tipo... Olha, eu acho que a gente vai continuar essa conversa. Eu queria passar um pouco o púlpito, sei lá, essa posição aqui, para a Simone. Porque... Tá, claro. Não, é porque é só porque, não, eu vou embora, eu vou ter que ir. Mas é que sei que você falou, me lembrou uma coisa que serviu há um tempo atrás, continua servindo. E tem uma pequena história nisso. Ela não é artista, mas ela é a Raquel Armstrong. Não sei se você conhece, ela está no Facebook direto, postando. Ela é uma envolvida com arte eletrônica e tal, mas muito voltada para a ciência, numa discussão muito pesada com biologia, com esse estudo de molecular, e ela está muito, enfim, no diálogo com outros artistas que trabalham também muito forte, ligado à ciência. E aí tinha esse cara, Phil, que foi um evento que foi organizado pelo Dialogue Café, aqui enfim, uma universidade que tem aqui no centro do Rio, a Cândido Mendes. E aí fez essa conexão telemática, enfim, tinha uma videoconferência, eu estava daqui, eles estavam em Amsterdã, tinha um grupo em Portugal. Aí, nessa conversa toda, chegou um momento que esse Phil, ele falava de um problema, ele como artista e também ligado a essas questões da ciência, né? Ele falava de um problema que era assim, uma vez ele foi perguntado sobre a questão de estar lidando com material genético, que eventualmente ele poderia estar criando um problema realmente sério, né? ou lidando com uma questão de vida e morte, dependendo do tipo de combinação, enfim, experimentação que ele estivesse fazendo ali. E como que era isso, lidar com isso no campo da arte, né? Essa questão ética, moral, enfim, tudo que envolve aí, essa possibilidade de botar o dedo lá e estar brincando com essa história. E aí ele falou uma coisa que eu acho que é muito interessante para isso que você colocou, que ele fala assim que ele, enquanto cientista, do aspecto ético da história, tem toda uma preocupação e uma metodologia, uma história e tal. Mas, enquanto artista, ele não tem absolutamente nenhuma preocupação em relação a isso, ele quer levar aquilo ao máximo, passar das bordas ali, dos limites, né? E o que trabalhava, de fato, era resultante entre essa oscilação. Isso me marcou muito na época. Eu nem conhecia ele. Por coincidência, ele foi um cara que ganhou um desses prêmios Vida, e ele estava lá na Noruega também. Eu tive a oportunidade de conversar de novo com ele, a gente pegou o táxi de volta para o aeroporto, e eu lembrei dessa história, eu falei para ele, nossa, aquilo que você me falou marcou muito, porque é esse estado de oscilação, né? E o que seria um estado de oscilação para isso aí que você está falando e para outras questões. Oscilação é muito interessante porque envolve uma questão de sintonia, de ressonância, envolve uma coisa musical, envolve
movimento, né? E eu acho que nessa ideia do fluxo, eu acho que tem muito a ver, porque eu acho que tudo que não vai contra o fluxo é uma estática, né? É você se manter parado ali, meio que boiando na história. Então, oscilar, de alguma forma, parece ser apontar para um caminho, né? Guto, num certo sentido, numa maneira de pensar esse assunto, do nosso sensorium, o único que pode lidar com coisas estáveis é a visão, né? E que com distanciamento, porque o tato ele me dá as coisas muito próximas, né? Como diz o Merleau-Ponty, quando eu seguro a minha mão, não sei mais quem é sujeito, quem é objeto. A audição, o olfato, eles nos dão mundos efêmeros, né? O paladar, eu estou engolindo a materialidade do mundo, né? Então, o único sentido que podia ter construído a relação sujeito-objeto é a visão. E o Ocidente é marcado profundamente, enfim, nessa narrativa que eu trabalho, por esse paradigma da visualidade. E isso está lá nos gregos, no mito da Medusa. Já está lá, entendeu? Visão crau. Por isso que diz o poeta Mário Quintana, diz assim, só a poesia possui as coisas vivas, o resto é necrópsia.